Um estado recordista em assassinatos no geral e de mortes decorrentes de operações policiais. Um estado que lida com o avanço de facções criminosas, para onde o governo federal tem enviado agentes e blindados e agora quer incluir as Forças Armadas no pacote. Um estado governado por um mesmo partido por 5 mandatos e que reproduz uma espiral de violência que atinge as áreas periféricas do país. Eu sou o Conrado Corsalete, este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 25 de setembro de 2023, dia em que o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse em entrevista ao site G1 que o governo prepara uma ação conjunta da Polícia Federal com as Forças Armadas para a apreensão de fuzis pelo país. Um dos focos é a Bahia, que vive uma onda de violência, incluindo aí disputas de facções criminosas e uma polícia letal, que só neste mês já matou mais de 40 pessoas. A ação contra o armamento pesado se junta a uma força-tarefa já em funcionamento há um mês, com a atuação conjunta das polícias civil e militar locais, com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. 3 blindados da Polícia Federal foram enviados à Bahia. O viés é de aumento da repressão ao crime. Repressão que tem elevado o número de assassinatos no estado. Em apenas uma semana, entre o fim de julho e o começo de agosto, 30 pessoas morreram durante operações policiais. A maioria desses casos, e das mais de 40 mortes agora em setembro, ocorreu em áreas periféricas da região metropolitana de Salvador. O governo local diz que as mortes aconteceram em confrontos com facções criminosas. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, falou sobre a situação no domingo e descartou e além da cooperação já em curso com as polícias baianas. A intervenção federal só é usada quando você não consegue, pelos caminhos da conversa, do diálogo, trabalhar conjuntamente. No caso da Bahia, nós temos conversado com o governador, com o secretário de Segurança, para que haja um aperfeiçoamento, um aprimoramento dessas ações. É um quadro, sem dúvida, muito desafiador, muito difícil. O que nós, do governo federal, fizemos nesse momento foi fortalecer a presença da federal para apoiar essas ações, sobretudo visando a pacificação. Infelizmente, as organizações criminosas se fortaleceram muito nos últimos anos, aumentaram o acesso a armas em todo o Brasil por conta de uma política errada que havia no nosso país, e isso traz dificuldades práticas. Então, nós somos contra que policiais morram, nós somos contra mortes que ocorram em confrontos e que sejam externas ao confronto, que não haja necessidade legal, portanto, e é essa orientação que nós estamos transmitindo. A Bahia é governada por políticos petistas desde 2007. Foram 2 mandatos de Jacques Wagner, atualmente senador. 2 mandatos do Rui Costa, o atual chefe da Casa Civil do governo Luiz Inácio Lula da Silva. E agora o estado é comandado por Jerônimo Rodrigues, também do PT. E apesar da defesa dos direitos humanos aparecer no discurso do governador, o seu foco tem sido a repressão ostensiva de combate, como ele mesmo deixou claro numa entrevista no começo de setembro para o programa Balanço Geral da TV Record local. A polícia militar sabe que pode contar com o governador. Minha ordem não é matar. Minha ordem é em direitos humanos. Minha ordem é preservar a vida para que a gente possa até, a partir do que nós pendemos, levantar a situação. A chancela de uma PM violenta, apesar da ressalva que a ordem não é matar, é um discurso bastante comum no Brasil. Um país onde a polícia mata muito, sem julgamento, aplicando uma pena de morte inexistente no país. Tudo à margem do processo legal. Que nós temos que fazer ações de direitos humanos, mas a polícia tem que ser firme. Se é disputa de facções, faça fora daqui. A Bahia não comporta isso e não vai comportar. Intervenções policiais que resultam em números expressivos de mortes não são compatíveis com um país que se pretende democrático e com consonância com os direitos humanos. Essa frase, que eu acabei de dizer, é do Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, colega de esplanada do Flávio Dino e do Rui Costa. Ainda em agosto, o Silvio Almeida acionou a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos para que o órgão passasse a acompanhar as mortes em decorrência de operações policiais na Bahia. O estado é o que mais registra mortes violentas no Brasil, em termos absolutos, desde 2019, isso segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Foram quase 7 mil vítimas só em 2022. É ainda onde a polícia mais mata, também em termos absolutos. Para entender essa espiral de violência, é preciso dar alguns passos atrás. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que publica um anuário sobre o tema desde 2007, as mortes provocadas pelas forças de segurança da Bahia seguiam um padrão até 2014. Uma média de 300 pessoas eram mortas por ano pelas polícias civil e militar do estado. Só que aí, a partir de 2015, o cenário mudou. Aquele foi o ano da chacina da Cabula, na Vila Moisés, em Salvador, na qual uma ação da PM matou 12 jovens, dias antes do carnaval. Na época, o Rui Costa, hoje ministro, era o governador da Bahia. Ele disse o seguinte, que nesse tipo de operação, que no caso era para desmantelar um grupo que planejava roubar um banco, um policial costuma atuar como um artilheiro em frente ao gol, porque é necessário frieza na hora de agir. Já em 2016, o número de mortes causadas por ações policiais saltou para 456. Em 2020, ultrapassou a marca de 1.000 e bateu recorde em 2022 com 1.464 mortes provocadas pela polícia. O aumento da violência policial coincide com a migração de facções criminosas para o Nordeste. Comando Vermelho e PCC se uniram com facções locais em busca do controle do tráfico de drogas. E as brigas entre as facções, assim como a ação da polícia contra elas, desenharam o cenário que a gente vê agora. Dudu Ribeiro, diretor executivo da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, que atua para uma agenda de justiça racial, disse numa entrevista para o Nexo que a Polícia Militar da Bahia já tinha um histórico de violência em conflitos agrários, contra comunidades quilombolas e movimentos sociais. Uma atitude que, segundo ele, se repete nas incursões nas cidades, sob a justificativa da política de guerra às drogas. O Dudu Ribeiro também disse que a Polícia do Estado é caracterizada por uma conduta de insubordinação aos governadores, algo que ficou explícito nos movimentos grevistas dentro da PM baiana desde meados dos anos 2000. Outros estados sofrem com o mesmo problema. De acordo com a Constituição de 1988, membros das Forças Armadas e polícias militares não podem fazer greve. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal estendeu essa proibição para policiais federais e civis. O Brasil adotou com força a dinâmica da guerra às drogas. Guerra essa gestada pelo governo de Richard Nixon nos Estados Unidos nos anos 70 e intensificada a partir da década de 80. Na ditadura militar brasileira, que acabou em 1985, houve esse endurecimento nas políticas antidrogas no país, o que contribuiu para a escalada da violência policial, principalmente nas regiões socialmente mais vulneráveis. Segundo disse ao Nexo, Bruno Langiani, advogado que atua na ONG Sou da Paz, essas ações policiais que consistem em ocupar e depois deixar as comunidades, em geral, produzem muitos confrontos, amplificam o risco de vitimização da polícia e dos moradores, mas tem pouco impacto para enfraquecer o crime organizado. E aí ele destaca um ponto importante, porque os policiais também morrem mais. O Bruno Langiani ainda chama atenção para a baixa capacidade dessas ações de identificar e prender lideranças, especialmente porque os grandes empresários de drogas não se escondem em comunidades vulneráveis. Numa entrevista para o site G1, publicada no fim de semana, o advogado Luiz Henrique Requião, que é especialista em ciências criminais, afirmou que a estratégia do governo da Bahia de priorizar o combate com operações ostensivas acaba sendo ineficaz também por outro motivo. Ao prender ou matar o chefe ou o integrante de uma facção, a polícia está só substituindo ele por outro. Segundo o Requião, acaba sendo uma ação que nunca vai ter fim, de enxugar gelo, porque vai ter alguém para ocupar aquele lugar. Isso não quer dizer que as operações táticas policiais sejam prescindíveis. Mas o que de fato ajuda a coibir o tráfico é a inteligência, é fazer a investigação com foco no acesso a armas e levar adiante ações direcionadas para a asfixia financeira dos grupos criminosos. A investida contra os fuzis anunciada pelo chefe da Casa Civil aponta para algo assim. Só que ainda não tem sinal de uma depuração das operações ostensivas que acabam em matança. É uma matança, sempre vale lembrar, em que as pessoas vitimadas pela polícia compartilham de características em comum em todos os estados brasileiros. São jovens negros que vivem na periferia, o que escancara uma das facetas do racismo incrustado na sociedade brasileira. Um relatório das Nações Unidas de 2021 chamou atenção para o preconceito sistêmico contra pessoas negras cometido pelas forças de segurança em vários países do mundo,
e colocou o Brasil entre os que precisam instituir programas e reformas para sanar o problema. Além do marcador racial, a dinâmica da vingança é comum no Brasil. Segundo disse ao Nexo a Ariadne Natal, pesquisadora do Peace Research Institute Frankfurt, quando policiais são mortos, chacinas ocorrem em dias subsequentes, no bairro ou na comunidade em que o crime ocorreu. Membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o pesquisador Sandoval Bittencourt de Oliveira Neto afirmou ao Nexo que é difícil quebrar a tradição autoritária dentro das polícias, sobretudo porque a ideia do bandido bom é bandido morto gera votos. A gente termina aqui com uma aspa dele. O exercício da violência gera capital político. Se a ouvidoria das polícias, Ministério Público e governos não tiverem uma postura firme, não se dá conta do problema. Não basta defender direitos humanos na retórica. É preciso agir para que se puna quem comete excessos na prática. Calor, muito calor. Quando os termômetros vão lá para as alturas e o tempo fica seco demais, quem mora perto do mar ou de um rio ou quem tem acesso à piscina acaba tendo ali um lazer garantido. Mas como fica quem está longe da água? Aliás, as cidades estão preparadas para oferecer lazer para a população nessas situações? A Mariana Vick escreveu sobre o assunto para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem entre seus temas o clima e a gestão pública. Eu conversei sobre esse assunto com Rodrigo Faria, que é urbanista e diretor do Instituto Polis, uma organização que pensa as cidades brasileiras. E a resposta dele foi: não, as cidades do Brasil não estão preparadas para oferecer lazer amplo, gratuito, de qualidade e com equidade espacial, ou seja, em diferentes partes do território, em nenhuma época do ano, não só agora no calor. Algumas cidades, como as litorâneas, têm a opção da praia para momentos como esse de calor, mas mesmo elas, segundo Rodrigo, não investem o que deveriam na estrutura necessária para o melhor aproveitamento desses espaços. Principalmente se a gente pensar que o Brasil tem muita desigualdade e nem todo mundo que mora em cidade com praia tem as mesmas condições de aproveitar a praia. No caso de São Paulo, o Rodrigo lembrou que a cidade, na verdade, tem muitos rios, mas ou eles estão enterrados ou estão poluídos, impróprios para banho, e por isso a gente não aproveita. Isso é resultado de um modelo de cidade que foi escolhido lá atrás e que traz consequências para a gente hoje. Para ele, políticas como de construção de parques públicos, de arborização das vias públicas e mesmo a revitalização de alguns rios, no caso de São Paulo, são importantes para as cidades lidarem melhor com o calor extremo. Outro ponto que ele citou é que os gestores públicos não deveriam pensar no lazer como um direito secundário que vem depois de saúde, educação, emprego, mas como um direito que tem relação com todos esses outros e é muito importante para as pessoas viverem bem nos espaços públicos. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br/pontofuturo. Aliás, você conhece o site do Nexo? Lá você acompanha todo o conteúdo que o jornal produz diariamente. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente e de qualidade. Na descrição desse episódio tem um link com desconto especial por tempo limitado de 60% para assinaturas via Google. Da violência na Bahia ao lazer no calor, durma com essa. Com roteiro, produção e narração de Conrado Corsaletti, edição de texto e narração de Aline Pellegrini, participação de Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!